Efésios capítulo 3, versículo 1 a 13. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra fale ao nosso coração. Tudo que desejamos nessa noite é ouvir mais a sua voz. Já te adoramos, agora queremos te louvar pela tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, que nós oramos em nome do teu Filho. Amém. A carta de Paulo aos Efésios, a gente poderia dizer que ela é um suprassumo, né, de tudo aquilo que Deus queria mostrar a Paulo, tudo aquilo que estava no coração de Deus, e Deus vai transmitir para o apóstolo Paulo de forma que a igreja ela saiba o propósito dela na Terra, qual a identidade da igreja na Terra. Então, se nós formos observar aqui, Paulo diz que a causa do seu ministério no versículo 1 é o que o aprisionou. De fato, são prisões mesmo. Paulo foi aprisionado por causa dessa visão e desse ministério que ele havia recebido. Então, por onde ele ia, a mensagem dele era uma mensagem que enfatizava essa pessoa que ele vai dizer: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. É porque eu criei em Jesus Cristo. Eu comecei a pregar sobre Jesus Cristo. E falar sobre Jesus lá no primeiro século era um problema para os cristãos primitivos. Mas Paulo diz que era por amor das pessoas. Esse Cristo que ele apresentava no versículo 1, ele diz que era uma manifestação pessoal desse amor revelado no coração dele. Eu acho que ninguém aprisionaria ninguém por amar, né? Você imagina, a irmã começa a amar o irmão e vão prender a irmã. Não entendo isso aqui, é complicado, né? Ser prisioneiro porque pregou a palavra de Cristo que manifestava o amor. É muito estranho isso, mas fazia parte do ministério de Paulo. Esse Cristo pregado por Paulo, ele vai dizer no versículo 2 algo muito interessante. Ele diz assim: se é que vocês têm ouvido a dispensação que me foi confiada. Essa palavra tem um sentido aqui, dispensação tem um sentido de mordomia. A gente poderia chamar de mordomado cristão. Paulo está dizendo que, na verdade, esse Cristo, que era o amor manifestado para os homens, ele se tornou mordomo de Cristo. Isso não é interessante? Que o ministério de Paulo era um mordomado, era uma mordomia. Se a gente for a trazer para mais perto da gente, seria o garçom contemporâneo. Quem é o garçom? O garçom é aquele que serve alimento. Então ele vai, o que já está processado, a comida preparada, ele sai ali da cozinha com as bandejas
e o alimento pronto. Olha que lindo, né? Paulo aqui, ele diz que ele é um mordomo, um garçom, um dispenseiro da graça de Deus, irmãos. Não só Paulo, mas todos os que creram em Cristo Jesus por amor das pessoas, você é um mordomo, você é uma mordoma, você é uma mordoma, você é um mordomo. Todos nós devemos ter uma bandeja pronta e preparada para alimentar as pessoas. Hoje eu vou contar o meu mordomado hoje. Eu cheguei no ponto cedo para pegar o ônibus e tinha um senhorzinho com uma camisa vermelha, uma calça preta, e o ônibus passou, era um cachoeiro, um ônibus passou, e o senhor pensando que era o Rio Bonito, depois veio o Rio Bonito e passou por fora, aí o senhorzinho se aproximou de mim. E ele tinha 89 anos. E ele começou a falar algumas coisas da vida pessoal. Eu falei, mas o que o senhor vai fazer em Araruama? Ele falou, eu vou para Araruama porque eu tô levando aqui, moço, um ovinho cozido, um arrozinho, um feijão. Tá tudo nessa bolsa, é porque eu fico em frente à lagoa, à praia, e fico ali me divertindo, contemplando. Por que você é cristão? Aí ele me perguntou, eu falei, sou. Ele falou, eu sou há 50 anos. Eu conheço o Senhor há 50 anos, eu vou lá para meditar, para encontrar o Senhor. E ele abriu a bolsa dele e puxou uma revista das lições bíblicas de 30 anos atrás, aquela página amarelada. Eu falei, aí ele falou, eu fico lendo e relendo. Eu falei, agora eu entendi por que o Senhor me fez perder o ônibus. Eu escrevi para Joana, irmã, perdi o ônibus, estou aqui e vou chegar atrasado. E começamos a conversar. E ele falou assim, eu moro nessa rua, eu te vejo passar todo dia com seu filho. Que coisa surpreendente, né, irmãos? Então, era hora de eu ter uma bandeja cheia de alimento para alimentar aquele senhorzinho, mas na verdade não foi o meu mordomado que alimentou ele, foi ele que me alimentou, ele era um dispenseiro da graça de Deus com 89 anos. Então esteja pronto, amém, irmãos? Esteja pronto que você vai encontrar alguém em algum momento, em algum lugar, que você vai ter que meter a mão ali, vai ter que ter alguma coisa para alimentar aquela pessoa. Então, seja mordomo fiel, irmão. Use a sua mordomia, não espera que o fulano use o ministério que Deus te deu, irmão. O meu ministério é um, o dele é outro, o dela é outro, o dele é outro, dela, o dela, irmão. Cada um tem um mordomado que Deus deu a ele. Use, por favor. Abra sua boca. Fale desse Cristo Jesus que, por amor das nações, foi confiado a Paulo essa mensagem. Que mensagem? Paulo vai dizer no versículo 3, é uma revelação que me fez conhecer o mistério. E ele diz que era um mistério. Mas olha que lindo, o mistério conforme há pouco escrevi resumidamente. Que mistério? Você quer entender o mistério nessa noite? Quer saber o significado do mistério no versículo 3? Vai para o capítulo 2. Dá uma volta aí. Vou te mostrar qual é o mistério. O mistério é esse aqui. Versículo 1 e 2, Paulo diz assim do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Primeira parte desse mistério é que você era uma pessoa caída, sem provisão, sem direção, sem esperança, aprisionado, depravado. Mas olha o que esse mistério que vai ser revelado, que Paulo vai resumir a essência do mistério no versículo 4, Paulo vai dizer assim, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa, olha o amor de novo, por causa do seu grande amor com que nos amou, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Qual é a revelação do mistério? É que você era impotente, não conseguia alcançar Jesus, mas o mistério de Deus, que é Jesus Cristo, é revelado como uma manifestação da graça para te alcançar e te salvar, irmão.
Esse é o mistério. Qual é o mistério que Paulo está dizendo lá no capítulo 3, versículo 3? É o mistério da promessa de Deus referente à nossa salvação. Que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz para te salvar dos seus pecados. E no versículo 8 do capítulo 2, Paulo vai mais longe, ele diz a essência do mistério, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Nada a ser feito, é só receber, irmão. O mistério revelado que Paulo diz no capítulo 3, versículo 3, que ele fala resumidamente no versículo 1, 2, do capítulo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 8 e versículo 9, irmãos. Olha como ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 3, pelo que, quando vocês lerem para compreensão do meu discernimento do mistério de Cristo. Deuteronômio 29, 29, Moisés diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, dentro daquilo que a gente chama dos atributos de Deus, a providência de Deus, a soberania de Deus, são coisas que Deus não compartilha com a gente. Está escondido em Deus. Mas nesse mesmo capítulo de Deuteronômio 29, 29, a parte B do versículo, Moisés diz assim, mas as coisas reveladas pertencem a nós. Olha esse versículo 4 de Efésios 3. Paulo mostra que Deus revelou o seu mistério, que é Cristo, irmãos. É o mistério da salvação. É esse mistério que hoje está revelado para nós. Todo o mistério de Deus, olha só, versículo 5, o qual em outras gerações, lá no passado, não foi dado a conhecer os filhos dos homens. Se você for olhar lá no passado, o que Paulo está dizendo? Lá no Antigo Testamento, eram sombras. Tudo era sombra apontando para Cristo. A semente da mulher, de Gênesis 3,15. O filho prometido, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Aquele lá de Isaías capítulo 53, que aponta para aquele cordeiro que seria oferecido no futuro. E Isaías está profetizando 700 anos antes de Jesus nascer. Mas ainda eram, o que Paulo diz aqui, que estava ainda sendo dado a conhecer, ninguém conseguia entender plenamente. Mas agora, olha o que Paulo vai dizer, agora foi revelado. Irmão, não tem mais mistério, amém, irmãos? O mistério acabou. Porque em Cristo Jesus, Paulo diz aqui, os santos apóstolos e os profetas têm essa revelação, irmão. Não tem nenhum mistério para mim dizer para os irmãos, senão aquilo que já foi revelado. Qual é o mistério de Deus? É Jesus Cristo. É Cristo que se encarnou, viveu 33 anos nessa terra, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus. O mistério foi revelado, irmãos. Amém, irmãos? Esse mistério que foi revelado para nós. Se não houvesse essa revelação do mistério que foi dada aos santos apóstolos, por isso que você pega o Novo Testamento, quando surge a igreja primitiva, quando o Espírito é derramado no dia de Pentecostes, qual é a mensagem de Pedro? A revelação do mistério. Vocês mataram o Filho de Deus, mas Deus não deixou Jesus lá morto, ressuscitou ele ao terceiro dia. Porque os apóstolos foram comissionados para a revelação do mistério. Que tal você mostrar para as pessoas que não conhecem Jesus esse mistério? Hoje Jesus parece que é um mistério para as pessoas. Né? Tem tanta caricatura de Jesus, irmãos. Tem tanta forma de Jesus, tanta maneira de Jesus. Mas, na verdade, Paulo aqui está dizendo, no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, participantes da mesma promessa
em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O que Paulo está dizendo? Que quando Cristo vem e morre, não tem mais a parte minha de Cristo e a sua de Cristo. Cristo pega eu e você e nos une. Mas como que é isso? A base da nossa união é Jesus Cristo. Por isso que aqui a gente não pergunta de onde você é, o que você faz, qual é a sua prática. Não, irmãos. Nós estamos em torno do que Paulo diz aqui, que Cristo nos colocou no mesmo corpo. Que corpo? É o corpo dele, irmãos. É onde ele se ofereceu em nosso lugar, morrendo a nossa morte para nos dar a vida eterna dele. E todos nós agora podemos desfrutar desse mistério revelado. Então pregue Jesus, amém? Mostre que acabou a inimizade, acabou a confusão, acabou a divisão, irmãos. Paulo diz aqui, somos herdeiros, membros do mesmo corpo e temos a mesma promessa por meio do Evangelho. Você quer amar quem reúne na Assembleia, na Presbiteriana, na Congregacional? Hoje eu conversei com um irmão da Assembleia, ela conversou com uma irmã da Congregacional. O que nos une? É isso aqui que Paulo diz. Somos herdeiros, somos participantes do mesmo corpo, temos a mesma promessa por causa do Evangelho. Amém, irmão? O que nos une? É em torno de Cristo que nos apresenta o Evangelho. Qual é o Evangelho que ela tem e eu tenho? Que Jesus Cristo, irmão, tem uma boa notícia para mim. Qual é a notícia? Que eu era pecador e hoje eu sou salvo pela graça. A gente não precisa pedir carteirinha de ninguém, exigir de onde você é, de onde você veio. Não, irmão. O que a gente precisa é o que Paulo diz aqui, é desfrutar do Evangelho que o irmão tem. Então não feche a porta, amém? Revela para as pessoas o Cristo que você tem. Mostra Jesus Cristo, irmão. E Paulo, no versículo 7 do capítulo 13, ele diz assim, do qual fui constituído, olha isso aqui, ministro conforme a graça de Deus a mim confiada, irmãos. O Evangelho contém um elemento chamado graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido dele. Que não se pode fazer qualquer coisa fora de tudo aquilo que Deus já fez e nos deu em Cristo Jesus para a gente alcançar o céu. O que eu posso fazer para ir para o céu? Criatura, é só crer em Jesus. Você lembra que Paulo falou, crê por carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo o quê? Tu e a tua casa. É crer, irmãos. Por isso que quando o cego veio lá, me cura, Jesus falou, o que quer que eu te faça? O homem é cego. Jesus falou, vai, enxerga, a tua fé te salvou. Tem que crer, irmãos. É isso que Paulo está dizendo assim, a graça é o elemento que faz isso aqui, escancara o seu ser para Deus. A graça, vamos dizer, quem dirige, vou usar uma figura, quem é motorista aqui eu não sou, mas parece que a maioria que dirige. Se você ficar sem botar óleo no carro, o que acontece? A graça é o óleo para o motor da nossa alma. Se você não desfrutar da graça, viver na graça, andar na graça, respirar a graça, mergulhar na graça, ser fundamentado na graça, daqui a pouco começa a bater o motor. Aí briga com o marido, aí briga com o filho, aí briga com o neto, aí briga com o bisneto. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, é justamente isso. Eu sou a palavra ministro é escravo da graça. A palavra grega é doulos. Eu sou escravo dessa graça. O que a graça faz? A graça é o óleo que vai descendo no motor da sua alma, irmão, e vai te amolecendo. Não era assim antes de ser salvo? Como que você era? Duro na queda, né? Resistente. Mas de vez em quando a gente é assim, irmão. O que a graça faz? Ela vai amolecendo o motor da sua alma. Ela vai amolecendo sua alma, sua mente,
sua vontade, a sua emoção. A graça, ela precisa ser pregada por isso. Se o evangelho da graça não é pregado, o que você tem? Só desgraça. Já viu quando você fica perto de uma pessoa, fala, rapaz, não vejo graça nessa pessoa. Ela não sorri, ela não se alegra, ela não é né, espontânea. Você fica, rapaz, é difícil, né? Quem gosta de ficar perto de pessoa carrancuda? Eu não gosto. Não é chato você ficar perto de uma pessoa que não ri, não tem alegria, irmãos. Coloca a graça na sua vida, amém? E você não tem alegria, encha de óleo, amém? O óleo da graça se inunde, irmãos. Porque hoje o que mais a gente precisa nessa sociedade hostil, nesses últimos dias de assassinato, morte, tráfico de drogas, estupro, violência, irmão, é graça. Como a gente precisa praticar esse versículo 7 que Paulo diz, eu fui constituído escravo do dom da graça que a mim foi concedida. Olha como ele vai dizer, segundo a força do poder que opera nele. Porque se não é graça, não tem poder para pregar, irmão. Não tem poder para evangelizar, não tem poder para curar, não tem poder para restaurar a família, não tem poder para tirar os filhos das drogas, tem que ter poder da graça. Se não tem o efeito poderoso da graça, não tem ação de Deus na igreja. E Paulo está nos convidando aqui a entender que a graça é uma operação poderosa. Você já imaginou, irmãos? Essa palavra eu vou traduzir para você, aqui seria assim, concedido segundo a força operante, só que poder, você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, amém? Qual é a língua da Bíblia? O Novo Testamento. O original é o grego. Então aqui poder não é poder. Vamos traduzir o original grego aqui? A palavra aqui é dainamis. Vou traduzir para você. Seria assim, operante da sua dinamite. Vamos lá. Quem já viu uma pedreira sendo explodida? Pode ficar perto? Hã? Quando o assaltante vai explodir o banco? Dinamite. Tem que sair todo mundo. É esse poder da graça que foi colocado em você. Já imaginou? Que existe uma dinamite espiritual no seu ser. O que você tem feito da graça que Deus te deu? Você tem explodido aí as coisas? A gente fica, né, parado, embarreirado, não sabe o que vai fazer. Usa o poder que Deus te deu, amém, irmão? Se lembra de Atos 1:8? É isso aqui que Paulo está dizendo, é o que Lucas falou. Mas recebereis dainamis, poder. Da onde que vem o poder da graça? Ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunha. Por isso que você não encontra na rua, a gente estava falando, né? Muitas testemunhas. Encontra testemunha de Jeová. Amanhã eles estão igual uns doidos de porta em porta. Mas testemunhas de Jesus Cristo? Porque falta poder. Falta poder pra gente. Se essa cidade estivesse debaixo desse poder da graça, todos os distritos de Cabo Frio já estavam evangelizados. O Senhor já tinha alcançado 90% dessa cidade. Mas o que nos falta não é ir à igreja, amém? Não é dar dízimo. A gente faz tudo isso. Não é ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia, não lemos, irmão? Não é orar, nós oramos. O que nos falta, eu vou falar para os irmãos. Falta para mim. Falta poder. Eu reclamei quando o ônibus passou. Falei, Senhor, para que eu perdi o ônibus? Eu tenho que pregar, Senhor. O Senhor falou, quero você como uma dinamite para botar fogo no velhinho, e o velho me incendiou. O velho estava com a dinamite dentro da bolsa. Entendeu, irmão? O que nos falta é poder, amém, irmão? Sabe o que falta para você e para mim? Poder. Tu tá aqui, ó. Aí Paulo vai dizer, versículo 8, a mim. Por que tem que ter poder?
para Paulo, porque ele era o menor de todos os crentes. Para pessoa pequena, tem que ter poder, irmão. Perseguidor da igreja que matava crente, arrastava crente, matou Estevão. Quem ia acreditar que Paulo era discípulo de Jesus, irmão? Só o poder de Cristo na vida dele. Pelo contrário, Atos 9, a igreja pegou Saulo e mandou ele de volta para casa, porque ninguém acreditava que Saulo de Tarso era discípulo de Jesus. Aí Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada, aleluia, esta graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Era um evangelho tão profundo, irmão, que Paulo viu todas as medidas de Jesus Cristo. Tudo que Cristo tinha, Paulo viu. Versículo 18, você vai ver a riqueza do evangelho. Olha como Paulo diz: compreender com todos os santos o tamanho de Cristo. Qual é o tamanho de Cristo? Paulo fala de largura, comprimento, altura e profundidade. Dá para medir Jesus? Não dá! Mas se a sua pregação tem Cristo, irmão, Cristo para as pessoas vai ser o Cristo largo, o Cristo comprido, o Cristo alto e o Cristo profundo, irmão. Abra sua boca, amém? Prega o evangelho para as pessoas. Prega o evangelho para os seus filhos. Prega o evangelho para os seus netos. Prega, irmão. Está aqui Paulo falando no versículo 8, versículo 9. E manifestar qual seja a mordomia de novo. Outro aspecto do mordomado, a mordomia do mistério que estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. Mas aonde é que Deus vai manifestar poder, a grandeza de Jesus Cristo? Olha o 10. Lê para mim quem achou o versículo 10. Lê para mim. Quem é que manifesta Deus nessa terra? Fala para mim. É pela igreja. É a igreja que manifesta. Se a igreja perde o papel dessa manifestação, dessa mordomia de Cristo para essa cidade. Não sei se você observou o versículo, diz assim: principados, potestades nos lugares celestiais. Você sabia que os anjos não sabem nada? Você sabia? Tanto os anjos malignos quanto os anjos benignos. Miguel, Gabriel, os principados e potestades benignos, os principados e potestades malignos, os demônios, eles só descobrem o plano de Deus nessa terra pela igreja. Quando você abre a sua boca, prega sobre Jesus, aí os demônios falam assim: é isso aí, vamos agora atazanar. E os anjos benignos falam: agora vamos lutar. Descobrimos, vamos colocar um principado lá na porta da Fátima, para eles não ir lá. Para eles não perturbar, irmão. Os anjos esperam que nós manifestamos a palavra de Deus para as pessoas. Que a gente abra a boca, que a gente pregue sobre Jesus Cristo. Esse Cristo que Paulo chama no versículo 18 de largo, comprido, alto e profundo. Quando os anjos olham para a gente está igual aquele personagem: oh céu, oh vida, ai a dor na perna, ai a dor na cabeça. Irmãos, é por você que Cristo quer revelar o mistério em Cabo Frio, amém, em São Gonçalo, em Itaboraí, onde eu moro, irmão. E quando a nossa boca fica fechada, o mistério está escondido. Ninguém sabe de nada. Lá no seu trabalho, quem é que tem que revelar a palavra? Quem é? É você. No pão do ônibus, quem é que tem que revelar o mistério? É você. Na farmácia, é você. No trem, é você. Dirigindo. O que a gente faz hoje, irmãos, como igreja? Em vez da gente... Olha o que Paulo vai dizer. A multiforme, no grego, são muitas formas coloridas. Isso é lindo, irmãos. Porque, às vezes, o meu ministério tem a cor azul. O do irmão é vermelho. O da irmã é rosa. O dela é rosa choque. O dele é verde, irmão.
Deus pega essa multidão de pessoas no ministério com várias cores, une tudo e revela para os anjos e fala assim: olha a manifestação do que eu tenho para mostrar para esse universo, está neles. Você imagina Satanás como que fica? Já imaginou como Satanás fica? Quando você começa a falar a palavra, conduzir as pessoas à palavra. Versículo 11, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, pelo qual Paulo nos convida no versículo 12 para termos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Terminando o versículo 13. Portanto, vos peço que não fiquem, a palavra grega para desfalecer, ficar desanimado. A gente fica, né? Deus espera da gente, a gente não faz. Igual a Fátima está falando. Eu fico triste, fico até aborrecido com Deus. Porque Deus espera da gente, a gente não faz nada, irmão. Quem vai pregar o evangelho para o seu vizinho, o seu cachorro, é você. Mas eu vou te dizer. Jesus falou. Se vocês não pregar, as pedras vão falar. Se lembra da mula? O profeta era Balaão. Mas quem falou foi a mula. Você entendeu? Deus teve que enviar corvo para alimentar Elias. Então Deus tem a maneira dele, mas para nós está aqui. Não desanime, amém, irmãos? Não desfaleça. Porque Paulo diz que eles olhavam, a igreja em Éfeso, começou a olhar para as prisões de Paulo. Paulo ficava aprisionado. Que apóstolo é esse que vive preso? Você já imaginou? Toda semana recebe notícia, o irmão Fábio foi preso. Mas que pregador é esse que vive preso? O irmão Fábio foi para aquela banca, foi preso. Por fim, a igreja de Éfeso falou assim: esse homem vive preso, esse homem é atribulado. Mas, irmãos, evangelho de verdade tem tribulações. Amém? Evangelho de verdade é assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É isso que Paulo está dizendo aqui, por vós, pois, olha o que ele vai dizer: aí está a nossa glória. Onde está a nossa glória? É não desfalecer na pregação desse mistério que revela Cristo, a pessoa de Cristo, manifesta tudo isso. Então, irmãos, prossigam, amém? Continua lá onde os irmãos congregam, né, com quem vocês encontram, irmãos. Revela o mistério para as pessoas, que não é mais mistério. Não tem mais mistério nenhum, irmãos. O mistério foi revelado. O mistério de Deus, Paulo mostra para a gente, é Jesus Cristo. Primeiro, parte da revelação do mistério. Jesus se encarnou. Segundo, Jesus morreu, foi crucificado. Terceiro, Jesus foi sepultado, revelando o mistério. Quarto, Jesus ressuscitou. Quinto aspecto do mistério, Jesus subiu aos céus, é chamado de ascensão. 5 pontos revelam o mistério. Cristo se encarnou, Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou e Cristo subiu aos céus. Se você pregar isso em Cabo Frio, mistério revelado. Agora, tem coisas ocultas que é mistério para Deus, tem. A providência de Deus, Deus nunca vai te explicar. Porque o câncer, porque o AVC, porque morte, porque que bateu o carro, explodiu e morreu, porque que o caminhoneiro estava lá, dormiu e massacrou o engenheiro que veio do trabalho, o advogado. A gente não entende. Por que meu filho nasceu autista? Se eu orei por ele, para ele ser um pregador igual a mim, e eu tenho suas complicações neurológicas, por que não me pergunta, amém, irmão? Primeira parte de Deuteronômio 29, isso é mistério de Deus. Isso não se pergunta, mas o que ele revelou, ele revelou. E Jesus fez tudo por nós na cruz do Calvário. Te louvamos nessa noite, pela grandeza e a revelação do seu mistério. Não há nada escondido de nós. Tudo já nos foi revelado, tudo já foi manifesto. Senhor, então nos leve a pregar esse mistério para que os anjos saibam quem tu és e a obra que o Senhor fez,
aquela que João diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Que nessa noite, Senhor, saiamos como uma igreja vitoriosa, aleluia, que manifesta multiforme sabedoria de Deus nessa cidade. Possamos manifestá-la no trabalho, na escola, na faculdade. Não, Senhor, em todos os lugares. Não deixe a nossa boca fechada. Não deixe a gente desfalecer nas tribulações e esquecer de mostrar Cristo para as pessoas. Que as tribulações, Senhor, nos motive a continuar, Senhor, a avançar aí em direção ao propósito para aquilo que o Senhor nos criou, que é para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nos abençoa, Senhor, amanhã, também à noite lá com a igreja lá de Cabo Frio, na Vila do Sol. Fica conosco, Senhor. Nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.